Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Eu queria falar que agora o Sapa Justa tem uma newsletter. Para quem não assina ainda, corre lá nos links das nossas redes sociais. A newsletter agora é um espaço de reflexão, histórias, que todas as histórias às vezes não cabem tudo aqui no podcast, ou uma outra forma de contar. Eu acho que está agregando muito ao conteúdo que o podcast se propõe. E quem quiser fazer parte é só assinar. Outra coisa importante a gente começar é que se você acredita nesse projeto e tem condições financeiras e considera apoiar, acesse o apoia-se.se/sapajusta. Todos os links que eu comento aqui estão sempre na descrição do episódio e nas nossas redes sociais, onde que é tudo @sapajusta. E agora, vou aqui apresentar a Priscila Graziella, que já participou desse episódio, mas eu pedi para ela apresentar de novo, né? Vai que a pessoa não ouviu o episódio que ela participou. Então, Priscila, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Meu nome é Priscila, eu sou uma mulher preta, cis, lésbica, demissexual e estou aqui hoje para falar um pouco sobre finanças com vocês, com a Letícia. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês curtam aí o episódio. Maravilhosa. A gente gravou um episódio com a Priscila ano passado, que foi gestão financeira para casais, que foi muito bom. Inclusive, eu queria falar que eu apliquei várias coisas daquela conversa na minha vida. Primeiro que eu comprei um notebook e paguei ele à vista e estou me pagando parcelado, que você que me ensinou. Então eu tô fazendo isso, consegui um desconto muito bom, porque comprei na Black Friday, fiz todos os esquemas lá, achando cupom e tudo. E agora eu tô juntando dinheiro de volta. E também fiz aquela questão de dividir proporcionalmente. Eu e a minha namorada, a gente mora junto e a gente tá dividindo proporcionalmente. Já impactou a minha vida, aposto que de vários ouvintes. Que alegria, viu? Fico muito feliz em ouvir isso. E espero que a gente sempre esteja trazendo aqui coisas que as pessoas possam aproveitar e, de fato, colocar em prática na vida delas, para a gente ver aí uma melhoria na vida do nosso grupo, que é um grupo em que a informação sobre finanças chega de uma forma um pouco diferente. Às vezes é uma forma que não é tão aplicável assim na vida da gente. Então eu fico bem feliz de ouvir esses relatos. Eu achei interessante esse ponto que você levantou, porque eu comecei uma pesquisa, eu até falo no último episódio solo que eu gravei, que é o preço da liberdade, que esse assunto tá na minha mente, e não porque agora eu resolvi que eu vou enriquecer e tal, mas por uma sequência de fatores que aconteceram na minha vida. Eu me senti despreparada financeiramente, aí tive um desemprego, e eu comecei a receber mensagens que também eu fiquei juntando isso, eu explico melhor no episódio solo que eu gravei, e eu comecei a fazer uma pesquisa. Eu achei um podcast, mas acho pouca coisa exatamente disso, né? Tipo, finanças para pessoas LGBTs. Aí o povo vai falar, mas se é finança é igual para todo mundo. Eu não acho que é igual para todo mundo, porque não é o mesmo acesso. Mesmo. Aí eu achei um podcast em inglês, que são 2 gays que fazem, e eles falaram, eu comecei a escutar para pegar algumas coisas, e um deles fala uma coisa interessante, que é esse espaço de conversar sobre finanças, esse espaço de conversar sobre economias, às vezes é um espaço de que pessoas são brutas com as pessoas LGBTs, né? Às vezes é um espaço que você não é bem-vinda, né? Porque às vezes a gente encontra talvez um conforto ali na área criativa, na área artística, né? Ou esses espaços mais, não sei se são tradicionais, mas assim, mais fechados, mais das exatas, eles às vezes são muito mais duros com as pessoas LGBTs. Então, às vezes, a pessoa pensar nesse assunto pode até remeter a uma vivência que ela teve com alguém que foi ríspido, com aquele ambiente ríspido. Então, às vezes, isso prejudica a gente a se interessar sobre o tema, porque já tem um asco ali com o ambiente por si só. Isso é um dos fatores que esse cara cita lá, porque além de ser um mecanismo de nos afastar do conhecimento sobre isso, a gente também tem toda uma sequência de uma sociedade que não é construída pra gente. Então a gente tem que falar assim especificamente das nossas questões, e quando é financeiro é especificamente pra gente também. Sim, adorei o que você falou. E assim, eu vejo de fato que nós não éramos inseridos nesse meio, porque eu vejo que a maioria das pessoas que começaram a falar sobre finanças eram justamente as pessoas que mais nos atacavam, que é mais o público de homens
brancos, heterossexuais. Então, é como se a gente estivesse colocando a mão na boca do lobo. Então, a gente sempre procurou estar um pouco mais afastado disso. Só que já passou da hora disso mudar, porque não ter a informação correta sobre finanças pode prejudicar muito a gente na construção do patrimônio, a estar preparando a vida, para a gente se preparar para uma reserva de emergência, para a gente conseguir ter uma estrutura um pouco melhor. A gente sempre foi colocado tão fora do mercado de trabalho e dessa parte também de exatas, como você falou. Nós, mulheres lésbicas, até que a gente consegue ser vista até como mais capaz nessa área. Mas os homens gays, eles, na maioria das vezes, eram vistos sempre como pessoas que trabalhavam com arte, como você falou. Nosso público é diverso, como qualquer outro público. A gente vai ter pessoas que se interessam por arte, mas a gente vai ter também pessoas que se interessam por finanças, por números, por exatas, por humanas, porque nós somos seres humanos como qualquer outros. Só que sempre tentaram rotular a gente, como se a gente só fosse capaz de estar em um devido ambiente. Até porque nós éramos apresentados como motivo de piada, né? Chacota, piada, aquela coisa toda. Então, ninguém levava a sério uma pessoa do mundo LGBT que estivesse, por exemplo, trabalhando num banco, falando de finanças. Então, por muito tempo a gente foi privado disso. Então, está na hora da gente começar a ocupar também esse espaço, começar a ter esse tipo de diálogo para que a gente abra bastante a mente da gente, a gente entenda que a gente tem possibilidades, que a gente pode viver uma vida muito boa e que a gente pode se organizar, seja com muito, seja com pouco, mas a gente precisa ter pelo menos o acesso a ter informação para dar um pontapé, que a gente tem escolha. Perfeito. Eu acho que, complementando isso que você diz, acontece que fora essa estigmação que nos colocam, às vezes a gente não tem um ambiente familiar saudável. Então, desde mais nova e tal, você já não tem ambiente saudável. Então, pode ser que você não tenha suporte financeiro, porque isso, mesmo dependente da quantidade, tipo valores ou não, mas suporte financeiro mesmo da sua família. Mas a pessoa, às vezes, a família tem a condição e não dá um suporte financeiro só porque a pessoa é LGBT. Ou a pessoa não tem esse suporte financeiro e ela tá ali dentro daquele ambiente familiar que é muito hostil para ela e ela começa a buscar mínima felicidade só na rua. Ou seja, gastando em restaurante, gastando em balada, gastando viajando. Assim, sem especificar, mas às vezes é difícil você sentir-se bem dentro de casa, ou se sentir bem em qualquer ambiente, que você começa a gastar muito, 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 procurando alguma coisa para sanar. E assim, nada contra gastar com viagem, com passeio, com balada, nem nisso. Mas às vezes quando a gente se desequilibra nesses pontos, a gente não consegue se organizar para conquistar alguma coisa específica que a gente deseja, seja sair de casa, seja comprar alguma coisa que vai fazer diferença no nosso dia a dia e tal. Mas não dá pra gente ignorar que uma pessoa que tá com um apoio familiar, que não tem essas questões, é mais fácil para ela se organizar com essas coisas, né? Eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Letícia, isso que você falou, além de fazer muito sentido, me fez ter uma reflexão profunda. Porque você falando, eu acabei de lembrar que realmente, na minha fase de transição entre a adolescência e a fase adulta, foi a fase em que eu mais ficava fora de casa, por não ter um ambiente tão acolhedor. E, de fato, aconteceu isso comigo. Eu gastava muito com refeições na rua e eu tentava ficar o mínimo possível de tempo em casa. E isso desequilibra as finanças de qualquer pessoa. E se você já começa a sua vida, inicia a sua vida com um descontrole financeiro, para você colocar essa vida nos trilhos novamente, acaba ficando muito mais difícil. E quando você está muito preocupada com coisas básicas, como a sua segurança, dificilmente você vai se preocupar com uma coisa que não é tão básica assim. Não que não seja importante você ter uma reserva de emergência, você ter uma vida equilibrada. Mas entre ter a sua saúde mental e gastar todo o seu dinheiro, eu acho que as pessoas escolhem gastar todo o seu dinheiro para não ter que lidar com alguns problemas que elas lidam estando num ambiente difícil. Com toda certeza. Eu me falei também porque eu me identifico um pouco com essa fala. Já passei muito tempo querendo não estar em casa e tal. E tem também os agravantes, né? Não vou especificar cada coisa aqui, mas se for ver, a gente às vezes, a gente passou por várias situações na história, às vezes a gente não se planeja porque a gente não tem referência de LGBTs mais velhos, então a gente não tá pensando nesse futuro, né? A gente vive ainda, né, uma situação de
estatísticas, né? Brasil é o que mais mata pessoas LGBTs. Uma pessoa trans tem uma estatística de vida muito abaixo do que a sociedade inteira tem. Então tem esses fatores que são agravantes pra gente. Mas a gente tá aqui, né? pra pensar, tipo assim, dar essa volta, pensar nisso. Que eu chamei a Priscila, por quê? Eu venho conversando sobre isso e a gente gravou aquele que foi sobre o casal, que foi sensacional. E eu recebi algumas mensagens das pessoas falando: faz um sobre sair de casa, não sei o quê. Aí juntou com essa coisa. Tipo, tem a pessoa que ainda não saiu de casa, que a gente estava conversando aqui mais cedo, a pessoa que não saiu de casa, mora ainda com os pais, não teve a condição e precisa se organizar para sair de casa financeiramente, tem que ser financeiramente também, né? Emocionalmente e financeiramente. Tem muita gente, inclusive pessoas que eu conheço e pessoas que eu conversei, teve algum momento que teve que voltar para casa dos pais, já morou fora de casa, teve que voltar para casa dos pais e não está satisfeita com essa situação, né? Não está bem, não está se sentindo bem aceita e quer sair de casa de novo. Então precisa se reorganizar para sair. E de mensagem que eu também recebi que é aquela pessoa que é casada e quer sair desse relacionamento. De todas as formas, é se organizar para sair de casa, mas são as pessoas que eu pensei aqui em atingir hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Legal, legal. Eu fiz algumas pesquisas também e eu vi que cresceu muito o número de imóveis mobiliados que estão sendo ofertados para aluguel. Então, nesse momento que a pessoa ela está se preparando para sair de um ambiente e ir para outro, muitas vezes a pessoa não pode levar nada de casa e ter que comprar toda a mobília acaba levando uma parte muito grande do orçamento. Então, para não se endividar, o que eu indico é que a pessoa faça uma busca, tente ver se ela consegue alugar algum lugar que já seja pelo menos parcialmente imobiliado. Tem também a opção de tentar alugar com uma outra pessoa que esteja na mesma situação, ou que seja um amigo. Outra opção que eu vi também são as pensões estudantis. Mesmo que a pessoa não estude mais, já esteja trabalhando, ou que esteja em busca de um trabalho, as pensões estudantis, elas oferecem a moradia por um preço muito mais acessível. Pode ser ou uma opção para um curto prazo, até a pessoa se organizar melhor, ou talvez se a pessoa tiver uma renda muito baixa, pode ser uma forma da pessoa sair daquele ambiente que está fazendo mal naquele momento e está morando num lugar onde essa pessoa se sinta um pouco mais acolhida, sabe? Tem também os modelos de casa de kitnet, que são muito mais acessíveis e que precisam de pouquíssima mobília para se tornar aconchegantes. A gente estava conversando também sobre a questão do apoio, de buscar apoio com seus amigos, com as pessoas que te querem bem, porque muitas vezes as pessoas ficam aguardando ali uma aceitação da família que às vezes não chega. Então, é preciso olhar também para o que está te sendo oferecido. Às vezes os seus amigos eles estão ali de peito aberto, querendo te apoiar, querendo estar perto de você. Então, volte a sua atenção emocional para essas pessoas que te querem bem, que as outras coisas vão vir com o tempo. Mas o foco maior precisa ser em se fortalecer emocionalmente. A gente estava falando em relação ao fato das pessoas LGBTs muitas vezes terem que gastar muito mais do que o que podem para estar em alguns ambientes. Tem também a questão da aceitação. Muita gente acaba gastando mais do que pode para ser aceito num determinado meio, ou porque já sente uma rejeição tão grande dentro de casa que quando um parente chega e pede alguma coisa, a pessoa fala, pode ser o momento de eu fazer alguma coisa para essa pessoa ser grata. Mas nem sempre essa pessoa vai ser grata. Às vezes aquela pessoa só está usando da sua fragilidade para usufruir do pouco que você tem ou até do muito que você tem também. Mas é preciso parar também e pensar, poxa, se fosse eu que estivesse nessa situação, essa pessoa me acolheria ou essa pessoa só está querendo o que eu tenho agora? Porque às vezes a gente está tão fragilizado emocionalmente que a primeira coisa que a gente pensa é logo um sim, para satisfazer a vontade daquela pessoa e tentar ser aceito naquele meio. Mas nem sempre isso é válido. Por isso que a gente tem que se fortalecer emocionalmente. Se você tem algum amigo, alguma amiga que está passando por uma situação como essa, de rejeição em casa, tente se aproximar dessa pessoa, tente conversar com essa pessoa, lembrar para essa pessoa o quanto essa pessoa é uma boa amiga ou um bom amigo, se for, claro, né? Que a gente não vai mentir. Mas é importante fortalecer essas pessoas emocionalmente. Eu vejo pessoas que são maravilhosas e que a família não valoriza. Nossa, sensacional.
Eu gostei muito que você falou isso de focar, né, a sua afetividade para quem tá querendo ter afeto com você. A gente às vezes fica gastando muito tempo buscando uma coisa que não vai chegar. Se for chegar, não vai ser por insistência, não vai ser o afeto, ele não é Não meritocrático, mesmo. não é, não é se você fizer muito, 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 vai ter, não vai ter. Ele vem, tem que ser recíproco, ele é sempre uma via de mão dupla. Se não tá tendo do outro lado, não vai colher frutos ali de forma alguma. Eu achei isso essencial do que você falou. Que às vezes é isso que tá nos desfocando da gente ser mais feliz, né? De distribuir a nossa energia para as coisas que valem. E uma das coisas que você falou também, né? É tomar cuidado com essa questão de olhe seus amigos, mas bons amigos também. Porque eu me reconheço muito, quando mais nova, de ter uma autoestima muito baixa em questão de afetividade e de aceitar qualquer coisa, de tipo assim, fulano é hétero e não tem problema comigo ser lésbica, então tá. Aí era só essa qualidade que eu tinha, a pessoa me aceita, sabe? É o Gente, básico. isso é o básico. Eu tava no mapa da fome, da amizade, né? Não pode, a pessoa tem que ser legal, tem que ter coisas interessantes com você. E às vezes você fala, não, mas pelo menos essa pessoa me aceita, não é pra ir pra esse caminho, né? Aceitar o mínimo. As pessoas têm que te aceitar, não, tem que conviver com você. Mas a gente fica buscando essa aceitação, pode cair em muitas ciladas. E também um ponto, por exemplo, quando eu mudei de casa, eu fui dividir com um amigo meu, mas eu tive muita sorte, mas também decidi com uma certa inteligência, eu acho, que eu sabia que era uma pessoa que não ia me dar calote, uma pessoa responsável financeiramente, uma pessoa que tinha, assim, uma visão de mundo parecida comigo no sentido de do que a gente acha certo e errado. Eu acho que é muito importante. Às vezes, é o que eu falei no episódio solo, a pessoa acha que é ok dar calote em idosos, né? Você vai conviver com essa pessoa? Eu não vou. E a pessoa dá calote em idosos vai dar em Com você também. certeza. E acho que uma pessoa higiênica também. A pessoa tem uma higiene básica. Eu acho que são os pilares que eu lembro, assim, de você, se for dividir com uma pessoa. Só que ajuda muito, porque a gente, quando foi mudar, não foi mobiliário, que eu acho que é interessante essa dica que você deu. Às vezes uma casa mobiliada ajuda muito, porque tudo é muito caro, gente. Uma geladeira é caríssima, pelo amor de Deus. Mas aí ele comprou algumas coisas e eu comprei outras. O que foi legal também, que quando a gente foi morar separado, aí ele levou as coisas que eram dele, eu fiquei com as minhas coisas, e não teve aquela disputa, né? A gente dividiu isso e tal. Deu certo, foi bom. Mas eu acho que é uma boa dica, porque dividir aluguel já é bom, você divide internet, tudo, já ameniza. Mas tome esses cuidados aqui, que eu achei importante. Sim, sim. E é bom você tentar conviver com uma pessoa que tenha os mesmos hábitos que você. E, na verdade, eu acho que isso, até para um casamento, as pessoas ficam falando que os opostos se atraem e tal. Eu odeio esse pensamento. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu prezo muito por organização. E aí, eu não consigo me relacionar com uma pessoa que seja bagunceira. Então, não tem muito isso. Eu acredito que os opostos, eles se estressam muito. Porque eu sou organizada, eu não consigo conviver com bagunça, eu não consigo conviver com sujeira. E, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco dispersa para algumas coisas, para datas, algumas coisas assim. Eu sou aquela pessoa que eu faço coisa especial no momento que o coração pede. Uhum. Então, se eu me relacionar, por exemplo, com uma pessoa que data para ela seja muito importante, eu vou magoar essa pessoa. Então, você tem que ter um pouco de afinidade ali. Eu acredito que as pessoas, quanto mais elas se parecem, mais harmonia elas têm para conviver. Então, quando você vai dividir a casa com um amigo ou uma amiga também, acredito que você tem que buscar uma pessoa o mais parecida com você possível. As pessoas falam que não dá certo, mas pela experiência que eu tenho aí com isso, dá certo. Dá certo, sim. Eu acho que esses pontos que você falou são importantes ser parecidos, né? A pessoa pode, sei lá, gostar de um tipo de filme diferente de você, né? Tipo de música. Uma gosta de comer massa, a outra gosta de comer japonês. Aí são diferenças ok, né? Que você vai aprendendo um pouco com a pessoa ou outra. Mas de convivência, igual você falou, né? No dia a dia, povo assim, tem aquele povo casado há 1000 anos. Aí um é extremamente desorganizado e a outra totalmente organizada. E até exerce aquele papel bem de héteros, né? E o marido é desorganizado. Não, ele é folgado que deixa a mulher limpar tudo.
E É, aí, sei lá, será que tá dando certo? Porque assim, só porque tá junto não quer dizer que tá dando certo, não, tá, gente? exatamente. E geralmente nesses casais assim, sempre tem uma pessoa que tá muito feliz achando que tudo tá dando certo, que é a pessoa folgada, e tem outra pessoa que tá extremamente sobrecarregada, chateada, estressada, pensando em separar e o outro nem sabe. Verdade. Aí você levantou um ponto. E quando termina, o pessoal fica: "Ah, mas foi do É. nada", E aí a não é pessoa que nada. estressa a outra é tão tranquila, né? É tipo, você que não tá, não tá responsabilizando por nada. Né? Faz nada. Eu, eu acho que isso vai minando, com certeza, né? Eu lembro muito das situações dos meus avós maternos, que aí o meu avô era. Eu comecei a contar que ele era viciado em jogo, então gastou tudo o dinheiro dele lá, mas ele era uma pessoa gente boa, com as pessoas, tranquila. E a minha avó ficava lá, como se ela fosse estressada, mas uai, o homem perdeu o dia todo lá, infernizou a família, aí a fama fica com a outra, né? Eu achei sacanagem. Demais, demais, demais. Priscila, tava pensando aqui que a gente podia pensar assim, no caso, que a pessoa tá saindo de casa, quer sair de casa, mas ela não tem poucos recursos, né? Por onde que ela pode começar a organizar essas finanças? E se a gente poderia pensar se existe uma ordem ideal dessas ações, né? Tipo, vou fazer isso, tal coisa, se a gente consegue meio que ajudar nesse ponto. Tá. Eu acredito que a primeira coisa a ser feita é entender qual é a gravidade da situação que você está passando naquele momento. Se a pessoa está passando por algum risco em relação à sua vida, o ideal é que a pessoa procure a casa de um amigo, de um parente, ou que procure ajuda da polícia mesmo, que tente cessar aquela violência, sabe? Nesses casos não dá para esperar fazer um planejamento para depois Pode custar a integridade física mesmo da pessoa, sabe? Mas se for o caso da pessoa não estar passando por uma violência, seja algo que a pessoa consiga ainda conviver um tempo naquele ambiente, a primeira coisa seria fazer um orçamento, tá? Seria enumerar ali quais são os seus custos atuais, quais são os seus ganhos atuais, o que você consegue economizar, o que é que você consegue tirar ali do seu orçamento para poder juntar o máximo de dinheiro possível. E entender também que você já vai estar passando por um processo muito difícil, que é o processo de ruptura. Então, não comece a economizar pelas coisas que te trazem saúde mental. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou: poxa, eu acho um absurdo que tem uma amiga minha que ela fala que não tem dinheiro, mas ela faz a unha toda semana. Eu falei para ela: poxa, você não pode achar isso um absurdo, porque se essa unha for o que faz com que ela se sinta bonita, que levante a autoestima dela, isso tem um peso muito grande para ela. Então, assim, os gastos de cada pessoa eles devem ser olhados com muito carinho e muito cuidado. É uma coisa muito pessoal, porque você precisa entender se aquilo levanta a autoestima da pessoa, se aquilo traz uma lembrança muito boa para a pessoa, se aquilo faz com que a pessoa suporte o dia a dia dela. Às vezes tem gente que para num lugar todos os dias e toma um café só para combater a solidão, só para bater um papo. Então você não vai fazer um planejamento financeiro para essa pessoa pedindo para a pessoa cortar o café. Por isso que no planejamento financeiro, primeiro eu converso com a pessoa para entender qual a importância de cada coisa na vida daquela pessoa, com o que aquela pessoa costuma gastar, o que é que a pessoa sente quando ela compra aquelas coisas. E daí a gente vai entender o que é que a gente consegue tirar sem diminuir o bem-estar daquela pessoa e quais os hábitos que a gente consegue mudar por hábitos que sejam mais baratos. E aí a gente começa a fazer uma economia o mais radical possível para que a pessoa consiga sair daquele ambiente no mínimo de tempo possível. Só que isso tem que estar alinhado à necessidade da pessoa com o nível de privação que ela vai ter. O que não adianta é a pessoa apertar muito o orçamento e se sentir tão pressionada que aí no outro dia a pessoa chuta o balde. Eu não aguento mais tanta privação e aí eu vou jogar isso aqui para cima e vou gastar tudo mesmo porque não tem jeito. Isso é um estresse que a privação financeira causa na pessoa. Então, é preciso fazer um planejamento com todos esses cuidados. Uhum. Porque quando a gente fala de planejamento financeiro, as pessoas olham muito a parte numérica.
mas tem uma parte humana muito grande nisso, que por muito tempo não foi alinhado. Por isso que muita gente não gosta de planejamento financeiro, como é o seu caso, que eu ouvi no episódio. Nossa, sensacional essa parte que você falou, porque faz muito sentido, né? Nossa, realmente. Se a alegria da pessoa é tomar um sorvete no final de semana, vai tirar isso. Aí ela começa a não ter brilho nenhum na vida e aí não quer fazer nada, joga tudo pra cima. É igual, acho que nutricionistas falam, né? Não é pra você fazer dieta. Dieta é restrição e nunca dá certo, porque o ser humano fica restrito, ele apela. Tem que fazer uma reeducação alimentar. E eu acho que quando vai no nutricionista, o nutricionista fala: o que você gosta, o que você não gosta, o que a gente pode ir colocando. Imagino que seja por aí, né? Porque esse lado humano que você está falando, eu acho incrível. Realmente, com essa abordagem, eu acho que faz muito mais sentido. Tem que estar presente e você tem que trazer sempre o objetivo da pessoa para a tona. Por exemplo, o seu objetivo é sair, tá? Você quer sair em quanto tempo? Ah, eu quero sair em 5 meses. Ok, para sair em 5 meses, a gente vai precisar, por exemplo, apertar muito. Você consegue sair em 7 para ser mais tranquilo para você? Ah, consigo. Ok, vamos fazer. Não, eu não consigo. Para mim, a prioridade é sair nesse momento. Por isso que é importante ter uma conversa muito aberta para poder entender. Porque quando você deixa de fazer uma coisa que você gosta por um objetivo maior, não, ó, eu estou me privando disso porque o meu incômodo maior é sair de casa nesse momento. Então, eu estou me privando para sair. E aí, quando você sai, você precisa também de uma recompensa. Você precisa se parabenizar pelo que você fez. Você precisa comemorar. Eu costumo dizer que quando eu estou num momento muito difícil da minha vida, algum momento em que eu tenho que tomar uma decisão muito importante ou que eu tenha que fazer algo muito difícil, a primeira coisa que eu faço é sentar comigo mesma e lembrar de todas as coisas difíceis que eu já fiz e que eu passei e pronunciar essas coisas. Poxa, ó, teve uma vez que aconteceu tal coisa que eu achei que eu não ia superar, mas aconteceu isso, eu fiz aquilo outro. Pô, aquela vez que eu achei que eu não tinha coragem, eu fui e fiz. Porque quando você faz esse exercício, você está dizendo ao seu cérebro que você é capaz, você está dizendo ao seu coração que você tem coragem, que você consegue. Então, ter esse tipo de diálogo com você mesma, de parar e se fortalecer nas vitórias anteriores que você já teve, é muito importante no momento em que você está passando por uma dificuldade grande, assim, de ruptura, de sair de um lugar onde você já tem o seu conforto, onde você já conhece tudo, você já sabe lidar com aquilo, para ir para um lugar novo. É preciso ter esse fortalecimento também. E muitas vezes a gente não vai contar com pessoas que façam isso com a gente. Então, esse é um hábito que a gente precisa começar a cultivar dentro da gente. Eu faço muito isso comigo, de lembrar dessas coisas. Isso me ajuda muito a manter o foco, a manter a disciplina, a entender que eu consigo. Porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em acordar cedo. Só que eu sei que se eu arrumar as coisas um dia antes, eu acordo, porque eu já mandei a mensagem para o meu cérebro, eu já informei para ele que no outro dia eu vou acordar cedo. Então ele aceita mais fácil do que o despertador tocar e eu levantar, ai meu Deus, eu vou agora. A mesma coisa em relação ao planejamento. Se você senta, pensa nos seus objetivos, você se imagina na sua casa, você se imagina num outro ambiente mais saudável, você se imagina estando mais feliz, num ambiente melhor, isso te dá gás para conseguir fazer o que de fato você precisa. Abrir mão do que você precisa abrir nesse momento para ter essas coisas. A gente precisa Nossa, mentalizar. sensacional isso que você falou. Porque por mais que às vezes a gente conte com palavras de amigos, né, que falam, ah, você já fez tanta coisa, sei lá o quê. Ninguém sabe mais da nossa biografia que a gente, né? Porque seu amigo não vai lembrar do dia que você prometeu que ia sair de casa, isso estava no seu sonho, e você alcançou. Ou quando você resolveu que você ia colocar atividade física na sua vida e conseguiu colocar coisas pequenas, coisas grandes, né? Só você que sabe a dor, né, do processo e ter conseguido. E muitas das vezes quando a gente está tentando alguma coisa e não está conseguindo talvez de imediato, a nossa visão fica muito turva, né? A gente só fica focada no que a gente não está conseguindo, sendo que a gente pode ver que a gente já conseguiu várias outras coisas. E isso não dá, tipo, dá uma acalmada na gente. Não, eu consigo, eu já fui capaz. É assim,
é uma motivação que você dá para você, mas também é realista. É ser realista, porque às vezes a gente, quando tá com essa visão embaralhada, a gente não é realista, a gente é pessimista e não consegue progredir com ações, nem porque a gente não deu luz aos nossos pensamentos, né? E na maioria das vezes que a gente está com pensamentos pessimistas, é em relação a coisas que a gente acha que poderia acontecer. Não é nem em relação a coisas que de fato aconteceram. Às vezes a gente pensa, poxa, eu não vou conseguir porque eu sou muito assim, porque eu sou muito assado. Mas aquilo não aconteceu em nenhum momento, você nem foi daquele jeito. É a sua imaginação, é a sua cabeça dizendo que você não consegue. Mas quando você puxa para a realidade, para as coisas que você fez, você vê quanta coisa você já realizou. Porque eu vejo lá no grupo do Telegram relato das pessoas, das meninas lá, e cada dia eu fico mais orgulhosa do que eu leio lá, que eu digo, nossa, tem mulheres muito fortes aí na luta, correndo atrás, fazendo coisas, mesmo cansadas, elas estão ali, elas correm atrás dos objetivos, e a gente sabe que para a gente conseguir um objetivo financeiro é muito mais difícil, porque a gente sofre a questão da discriminação no trabalho, as pessoas olham para a gente como se a gente não fosse capaz. Em relação até a mulheres héteros, a renda dessas mulheres é vista como uma renda complementar da casa. Dificilmente é visto como a renda principal da casa. Então, a gente já corre um pouco atrás, a gente já tem uma largada atrás disso aí. Então, se a gente não se fortalecer, fica ainda mais difícil. Então, a gente precisa entender quais são os nossos objetivos, como que a gente chega, como que a gente lida com as finanças, como a gente consegue se organizar, até para a gente conseguir ter oportunidades, como essa oportunidade que você citou no começo do podcast, que você conseguiu pegar o seu notebook numa promoção muito boa, conseguiu pagar menos, conseguiu tirar um dinheiro da sua reserva, devolver para sua reserva, sabe? A gente conseguir fazer essas manobras onde a gente faz sobrar um pouco mais de dinheiro no final do mês, isso faz uma diferença enorme. Sensacional. Eu tenho uma dúvida específica de planejamento aqui, porque eu gostei muito da forma que você explicou, e a gente fala muito sobre reserva aqui, né? Reserva de emergência. A pessoa, quando ela vai mudar, ela faria assim, ela já planeja isso, por exemplo, eu vou sair de casa ou me separar. Eu já planejo, por exemplo, o que eu vou gastar dos custos fixos, né? De aluguel, luz. E nesse planejamento, ela já coloca uma reserva de emergência, ou ela primeiro fala assim, não, primeiro eu pago aluguel, pago as coisas que tem que pagar, comida, e depois eu penso no fundo de emergência. Ó, se a pessoa deixar para pensar no fundo de emergência, no final, nunca vai sobrar. A gente sempre acha uma coisa ou outra para poder gastar, para poder colocar ali. Eu sempre falo, no meu orçamento aqui, no meu planejamento financeiro, a minha reserva ela tá no topo. É a primeira coisa que eu pago. Só que para isso, você precisa fazer uma análise do seu planejamento financeiro, de quanto você ganha, de quanto você gasta, porque não adianta também você guardar dinheiro e você ficar devendo. Não adianta fazer isso. O ideal é que você consiga reservar um valor e pagar as suas contas. Mas vamos lá, digamos que a pessoa fale, não, mas meu dinheiro só dá para eu pagar as contas ali certinho. O que é que eu consigo fazer para juntar dinheiro? Você vai ter que descer um pouco. Não sei se você já ouviu falar de viver um degrau abaixo do que o que você pode. Por exemplo, se você pode pagar um aluguel de R$ 1.000, você não vai morar numa casa que custa R$ 1.000. Você vai tentar morar numa que custe 600, para você viver um pouco abaixo daquele custo e conseguir poupar alguma coisa. É porque quanto mais a gente ganha, mais coisas a gente quer viver. Mas já houve uma época em que a gente ganhava menos do que a gente ganha hoje. E a gente vivia, a gente conseguia. Então, quando a gente começa a ganhar um pouco mais, a gente quer se dar um pouco mais de conforto, a gente quer satisfazer alguns prazeres que a gente não conseguia antes. Isso é normal. Mas se a gente entender que é preciso viver o agora, mas pensando também no futuro, a gente tira sempre uma partezinha. É aquela coisa. Se eu vou fazer um planejamento para a Letícia, Letícia vai gastar um pouco com a Letícia de hoje, mas vai guardar também para a Letícia do futuro. E caso a pessoa tenha muita dificuldade em pensar dessa forma, olha para trás então.
E imagina se você tivesse feito isso há, por exemplo, 5, 10 anos atrás. Como é que a Letícia de hoje estaria? Pô, estaria bem, estaria feliz. Beleza, é assim que a Letícia do futuro vai ficar. Uhum. Então vamos começar hoje. Então, o planejamento financeiro para quem está muito apertado no orçamento ali e tal, pode ser feito dessa forma: reduzir alguns custos para poder caber a reserva de emergência ali. Mas ela é indispensável. Eu achei interessante isso que você falou, que me lembrou. Tem duas TikToks que elas são casadas e têm um filho. Acho que é Gabi e Bruna. O filho delas chama João Marcelo. E aí elas estavam contando. Elas fazem mais vídeo do dia a dia, mas aí elas tocaram num ponto interessante, que elas estavam 1 ano mais ou menos morando numa casa que é da tia dela, que era muito. É tipo uma casa muito mais simples do que elas moravam antes, mas que elas fizeram esse planejamento porque elas queriam economizar. Assim, vamos morar aqui um tempo, porque eu acho que antes também uma delas tinha acho que uma coisa de bolo, vendia bolo, alguma coisa assim, um comércio, né? E ela falou, não, tô muito estressada nesse trabalho, vou diminuir a minha não é qualidade de vida, né? Mas o que ela estava acostumada ali, ela estava acostumada com uma casa mais chique, não é mais chique, né? Mas melhor. Ela falou, não, vamos baixar um pouquinho esse padrão de vida, é a palavra que eu estava procurando, padrão de vida, pra gente conseguir economizar. Aí moraram lá por um tempo e agora elas economizaram e estão mudando para outra casa, que tem mais a cara delas, que tem mais a ver com o que elas queriam e tal. Eu achei uma estratégia muito interessante, que tem a ver com isso aí que você falou, né? Às vezes você abaixa seu padrão de vida para depois conseguir coisas futuras dentro do que é possível ali, né? Sim, sim. E a felicidade, ela tá voltada a coisas que nem sempre demandam que você gaste uma grana, sabe? Às vezes você sentar com um amigo no final do dia ali, tomar um café, bater um papo, dar uma risada, é um momento de felicidade muito grande que de fato não precisou do dinheiro. Ah, só tirando o fato que o café tá caríssimo. Mas eu acredito que os momentos, por exemplo, quando eu paro para pensar nos momentos em que eu senti muita felicidade, foram momentos que eu estava só batendo papo com as pessoas que eu amo. Que eu estava ali gastando tempo com as pessoas, que eu estava ali sem fazer nada, só conversando, dando risada, sabe? E a gente às vezes não valoriza muito esses momentos. A gente acha que para ser feliz, a gente tem que comprar um carro novo, a gente tem que comprar uma coisa nova. Só que a alegria ali de comprar uma coisa nova, ela existe, ok, mas ela passa muito rápido, porque no momento em que você compra, por exemplo, você compra um celular, em 2 minutos você já vê uma pessoa com um melhor do que o que você tem. E aí você já não está mais tão feliz assim com o seu, porque tem outra pessoa que tem um melhor. Aí você trabalha, 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 compra um melhor. Aí aparece outro ainda melhor. Então a gente acaba nunca estando satisfeito com as coisas materiais. É preciso parar também para pensar: poxa, eu estou comprando isso porque eu preciso ou porque todo mundo tem? E por que eu me incomodo com o fato de todo mundo ter e eu não ter? Por que isso mexe comigo? Que de fato eu preciso? Eu uso essa coisa que eu vou comprar. Para quê? Entender qual é a utilidade que as coisas têm na sua vida faz com que você não compre coisas que você não precisa só porque você está vendo muita propaganda daquilo. Hoje, quando você entra na internet e você faz uma pesquisa, aquilo aparece para você o tempo inteiro. E um dia antes você não tinha necessidade de ter aquilo, você passou a ver e aquilo se tornou indispensável na sua vida. Como que isso aconteceu? O algoritmo te mostrando aquilo o tempo inteiro. Então, assim, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa no meu celular, eu peço para não rastrear. Então, eu não fico vendo anúncio, eu desativo. Eu até falei isso no primeiro podcast que a gente gravou, em relação às notificações. Eu desativo notificação de aplicativo de compra, eu só entro quando de fato eu sei que eu preciso de alguma coisa, porque senão eles vão me notificar o tempo inteiro e a depender do cansaço mental que eu esteja, possa ser que eu caia nessa armadilha. Quem nunca comprou alguma coisa só porque estava cansado, tarde da noite ali, mexendo no celular, clicou, comprou. E aí depois, poxa, eu nem usei isso, eu nem precisava disso. Mas ali você estava cansado. Seu poder de escolha estava muito baixo. E isso acontece muito, não é pouco, é muito. Acontece bastante, eu já fiz isso. Inclusive, eu Eu também. cortei. Eu cortei redes sociais, tipo assim, tento trabalhar meu vício de redes sociais, mas agora eu consegui cortar esse de celular antes de dormir, porque um ponto que você falou pra gente não deixar de gastar dinheiro com coisas essenciais,
Eu acho que se a pessoa tiver condição, acho que terapia é muito bom, né, para esses momentos, porque eu acho que às vezes, eu não acho que eu sou uma pessoa que gasta muito, mas às vezes que eu gastei muito e depois fiquei com aquela culpa de ter gastado, foram momentos que eu estava mal, e aí eu procurava alguma coisa, ou esses momentos que você falou, tô deitada, não, vou comprar isso, e comprar, tipo assim, quase de madrugada, fazer compra. E eu estava assim, sóbria, não posso culpar nada, comprei sóbria, mas com essa culpa ali, e depois é uma compra que eu nem sinto prazer, porque eu não acho que assim, comprei, por que eu comprei isso, sabe? Já toca a campainha ali do correio, eu falo, não, pra que eu comprei isso? Acontece. E aí, quando a gente começa a trabalhar em cima de cortar alguns hábitos, porque assim, ó, você vê, a gente vai na raiz da coisa, né? Eu compro muito, ok. Quando é que você compra? Quando eu deito e fico ali mexendo no celular. Pronto, não leva o celular pra cama. Cortou ali da raiz. Pô, mas eu sinto muita falta do celular e tal. Então vamos substituir por alguma outra coisa. Substituir por um livro, substituir por uma meditação, por ouvir uma música, por qualquer outra coisa. Porque eu não sei se você conhece um livro chamado O Poder do Hábito. Eu já ouvi o título assim, mas nunca li, não. Ele fala muito como que um hábito ele é construído na mente da gente. Ele tem o gatilho, a ação e a recompensa. Quando você entende qual é o gatilho e você muda aquele gatilho por outra coisa, você consegue desassociar muito mais rápido daquele comportamento em si. Então é bem interessante a gente entender como a mente da gente funciona, como o corpo da gente funciona, quais são as vontades que a gente tem em determinados momentos. Eu até falei no primeiro episódio sobre o iFood, né? Que ele entende ali qual é o momento que você está mais vulnerável e manda aquele empurrãozinho ali, né? Vamos pedir alguma coisa, tem um cupom de desconto. Então, os aplicativos eles estão ficando cada vez mais inteligentes e eles estão conhecendo cada vez mais os nossos hábitos e influenciando cada vez mais a gente a gastar, a comprar, a acumular coisas. Só que cada vez que a gente compra uma coisa, é o nosso tempo de vida que a gente está dando para aquilo ali. E o nosso tempo de vida é muito precioso. Então, a gente gasta tempo de vida para ganhar dinheiro. Então, esse dinheiro, ele tem que ser muito bem empregado para valer a pena você sair de casa todos os dias e vender o seu tempo. Isso aí é um ponto muito, muito importante mesmo. Você falou, e às vezes é deletar o aplicativo, é trocar o hábito. Eu comecei de noite, eu agora tento ler ou fazer palavra cruzada. Legal. Ou se não, se eu levo o celular, tô tentando fazer um Duolingo ou mexer com algum joguinho. Nas redes sociais eu não entro mais, de noite, né? Quando eu for dormir. Ainda tô consumindo redes sociais em outros horários. Mas aí você já mudou o gatilho. Sim. Letícia, outra coisa que eu venho observando também em relação às finanças é que eu tô vendo muita gente que até dá o pontapé, até começa a guardar um dinheirinho ali, e aí depois de um tempo a pessoa gasta tudo, porque a pessoa fala, não vale a pena porque rende pouco. Só que a gente está vivendo uma era muito imediatista, que a gente quer ver o rendimento ali muito rápido e tal. Legal, seria ótimo se fosse assim, mas o que mais faz o dinheiro da gente render é o tal dos juros compostos, e ele vem com o tempo. Então assim, se você começou a juntar agora, e você tá falando ali, mas eu tô juntando uma grana aqui, mas só tá rendendo alguns centavos. Tenha paciência, porque o seu montante ele vai aumentar a cada aporte que você fizer. Cada mês que você for colocando mais dinheiro ali na sua reserva de emergência, maior vai ser esse retorno que você vai ter. E depois de um tempo, esse valor ele vai compensar você ter guardado, mas precisa ter um pouco mais de paciência. Porque se você começa a guardar, digamos que a pessoa, eu consigo guardar R$50 por mês, consigo guardar R$100 por mês. Aí a pessoa abre o aplicativo lá e fala, poxa, mas rendeu aqui R$1. Cara, mas foi em cima de 100. Daqui a 10 meses você vai ter 1.000. Então já vai render mais. Então é preciso ter também essa paciência. Eu tô vendo muita gente comentar isso comigo. Eu tô conseguindo ali juntar o dinheiro, mas quando eu não vejo render, eu gasto. Falei, então você vai voltar para o começo do processo o tempo inteiro. É como se você se preparasse para uma corrida e um tempo antes da corrida de fato acontecer, você para de treinar. E aí quando você corre de novo, você chega em último. O que vai trazer o resultado é a constância. Eu acho que às vezes a gente
fica só vendo o que a gente tá separando, mas não vê o que tá gastando, né? Às vezes você paga um stream todo mês, que tira, sei lá, 50, 60 reais, aí nisso você fala, não, tudo bem, tá passando. Agora, se você tira 60 reais pra guardar e tá rendendo pouco ainda, você fala, não tá rendendo tanto. Às vezes a gente tem que pensar no que tá saindo que a gente não tá vendo, porque às vezes a gente tem gasto recorrente e não vê que tá gastando e tá indo embora. Então, por que a gente não vai ter, né, uma economia recorrente que, igual você falou, com juros compostos depois vai valer a pena? Com certeza. E assim, se você for uma pessoa muito ansiosa, que, não, eu vejo lá o dinheiro, eu quero gastar e tal, guarda esse dinheiro numa conta que você não tem acesso, desinstala o aplicativo, deixa em casa, faz qualquer outra coisa, não fica olhando. Ou então, para você ter até uma surpresa mais assim, mais substancial, você pode dizer, não, eu vou olhar então de 6 em 6 meses como é que tá, porque eu não aconselho a ninguém colocar um dinheiro numa conta e largar lá e não olhar nunca. Porque o banco pode inventar lá uma tarifa, alguma coisa, e você não saber, tem que olhar. Nem que seja de 6 em 6 meses, mas tem que dar uma olhadinha, sabe? Então, tem várias estratégias que dá para fazer, para economizar. Desde você abrir ali o aplicativo do banco, reduzir o seu limite do cartão de crédito, para usar só o valor que você de fato quer. Isso aí também acaba sendo uma autodisciplina, de que você está mandando uma mensagem para o seu cérebro dizendo, não é o banco que fala quanto que eu posso gastar, eu digo quanto eu posso gastar. Então, muita coisa tá ligado à disciplina, ao autocontrole, só que isso não vem da noite para o dia. Eu já vi casos de pessoas que eram totalmente desequilibradas com finanças e hoje são pessoas disciplinadas. Só que você não vai conseguir pegar uma pessoa que é tão bagunçada e disciplinar ela em um mês, em um ano. Começa das coisas pequenas. Começa ali, eu tenho o hábito de pagar as contas fora da data. Pronto, faz um compromisso com você. Eu vou pagar as contas dentro da data todos os meses. Consegui esse mês. Eu vou me dar uma recompensa. Eu vou comer um chocolate. Não precisa ser nada grande, mas uma recompensa ali que te lembre que você conseguiu bater um objetivo. E aí, quando aquele objetivo ficar fácil para você, aí você coloca outro. E aí você vai organizando aos poucos, pensando, qual é o benefício que isso vai me trazer? Por exemplo, qual o benefício que traz você pagar suas contas em dia? Aumenta o seu score, você não fica pagando juros, você consegue fazer uma construção de crédito boa na praça. Então tem vários benefícios. E quando você começa a ver esses benefícios aparecerem, isso dá um gás para você fazer as outras coisas. Fora que quando você tem organização no básico da sua vida, essa organização ela segue para várias outras áreas. Se você é uma pessoa que tem o costume de manter as coisas no lugar, na sua casa, tudo organizado, tudo limpo, você acaba levando isso para vários outros campos. Então, se você que está ouvindo, você ainda não tem o costume de organizar as suas coisas, comece pelo básico. Organize a sua gaveta, organize o seu armário, o seu guarda-roupa, as suas coisas. E você vai ver que, pouco a pouco, tudo vai começando a se organizar na sua vida. As finanças, os seus pensamentos. Eu vejo que a gente vive uma era em que a gente tem muita informação o tempo inteiro. Então, às vezes, até o pensamento da gente é complicado de organizar. Então, se conheça, pense qual que é o melhor horário para você organizar as suas ideias e tente fazer as coisas no horário em que o seu corpo responde melhor. Se você é mais criativo pela manhã, tenta colocar as suas tarefas que exigem criatividade pela manhã. Se você é mais criativo à noite, muda aquilo ali, se for possível, claro. Às vezes não é possível. Mas quando for, tenta fazer dessa forma, tenta respeitar a biologia do seu corpo, tenta entender como que você funciona, que desse jeito vai ser muito menos árduo você ter disciplina. O que é que funciona com você? O que é que funciona com outra pessoa? Porque em tempos de redes sociais, a gente se compara muito com outras pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que vou acordar 4 horas da manhã para correr e 9 horas da noite eu vou estar feliz. Então, para mim, isso não funciona. Mas tem outras coisas que funcionam para eu conseguir colocar o exercício na minha rotina, no meu dia a dia. Então, não precisa ser igual a todo mundo, precisa ser da sua forma, com o que te faz bem e com o que te faz feliz. Se você precisa de 8 horas de sono, tenta deitar um pouco mais cedo,
Porque o descanso mental, ele tem uma influência muito grande nas nossas decisões financeiras, muito grande mesmo. Se uma pessoa mentalmente cansada, ela toma as decisões piores possíveis em relação a finanças. A gente, quando está cansado, a gente aceita pagar mais caro por uma coisa que não deveria. A gente gasta mais do que a gente precisa, porque a gente não está tomando decisões de forma tão racional assim. Então, eu hoje, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu sempre dou um prazo para entender se de fato eu preciso daquilo, se é só porque eu estou vendo. Eu faço toda uma análise antes de comprar. Tem gente que fala que eu sou mão de vaca, mas eu não sou mão de vaca. Eu só gosto de gastar o meu dinheiro de forma consciente. Então, se é uma coisa que é barata, eu posso até, não, tá tudo bem e tal. Mas se for uma coisa que já é um pouco mais cara, eu analiso por meses até. Eu pesquiso promoção, eu vejo se tem cupom, eu encho o saco de todo mundo. Você conhece, você já viu, você sabe um lugar que vende mais barato. E assim a gente consegue economizar muito no final do mês. Faz diferença, né? Você falando, me veio uma frase que anda ecoando na minha mente. Muitas vezes a gente vai falando aí, né? Autoconhecimento é importante. Eu acho que as pessoas divulgaram assim, autoconhecimento é importante para você se amar. E hoje em dia eu vejo em outro lugar, o autoconhecimento é importante para você saber o que você gosta, de como você gosta das coisas. E isso vai trazer qualidade para sua vida. Sua vida vai ficar mais agradável, vai ser mais interessante viver. E você se autoconhecendo, também você vai se comparar menos. É igual você falou. Eu quero correr? Eu não quero correr, isso não me interessa. Mas eu gosto, por exemplo, de nadar. Eu sei que toda vez se eu nado, toda semana que eu nado, a minha semana é melhor. Que eu introduzi uma atividade que faz sentido para mim, que eu gosto, porque eu tenho esse conhecimento sobre mim, não porque eu comparei isso com outra pessoa. E aí isso aplica nas outras questões que você falou, né? De finança. Eu não sou uma pessoa que liga pra marca. Por que eu vou olhar pra todo mundo que, sei lá, tá com um tênis mais caro e achar que eu também deveria ter? Não, isso não me importa. Mas eu sou uma pessoa que gosta, sei lá, de tomar um sorvete mais caro. Eu tô com sorvete na cabeça, tá um calor esses dias. Não, quando eu for tomar um sorvete, eu não quero tomar uma casquinha, eu quero tomar um sorvete, um gelato. Isso pra mim é um dinheiro bem gasto, mas é porque você vai se entendendo. Então você vai fazendo escolhas conscientes pra melhorar a sua qualidade de vida. Isso eu acho que isso aí é o mais incrível que tem de autoconhecimento atualmente, assim, pra mim. Sim, sim. Inclusive, há muitos anos atrás, eu parei para dar uma olhadinha assim no meu orçamento e eu vi que eu gastava muito com álcool. Esse aí gasta. Só que era uma coisa que eu nunca gostei tanto. Eu bebia porque eu estava no meio ali da galera e estava todo mundo ali e tal. Aí um dia eu parei, eu fiz, mas eu tô gastando esse dinheiro todo aqui por uma coisa que no outro dia parece que eu tomei veneno. Eu tinha ressacas assim super violentas e me fazia muito mal, muito mal. Eu falei, por que eu tô empregando o meu dinheiro numa coisa que me faz tão mal? E aí, hoje eu bebo pouquíssimo, mas eu gosto de beber uma cerveja de qualidade, por exemplo. Só que, como eu bebo pouco, eu acabo gastando muito menos do que eu gastava antes e consumindo uma coisa com muito mais qualidade. Verdade, eu também fui pra esse caminho. No dia seguinte eu tô muito bem, muito tranquila, sabe? E isso fez uma diferença. Cortar, eu praticamente eliminei o álcool. Eu bebo pouquíssimo. E isso fez uma diferença muito grande no meu orçamento. Você falando de cortar hábitos horríveis, eu sou ex-fumante, ou seja, horrível. Eu parei de fumar tem 5 anos. E quando eu tava parando de fumar, eu peguei um aplicativo que chama Quit Now. E lá ele é muito interessante porque você podia conversar com ex-fumantes, então a gente ficava se apoiando lá. Mas ele também ia dando prazo de, tipo, você agora, depois de 6 meses, você melhora isso na sua saúde. E também você colocava quantos cigarros você fumava na época, quantos que estava valendo o maço, e ele ia mostrando quanto você economiza. Então, quando parou, deu 1 ano que eu parei de fumar, eu falei, meu Deus do céu, é muito dinheiro. Nossa! E aí eu lembro que até comprei um fone de ouvido pra mim, falei, vou me dar um presente, porque eu parei de fumar. Só que aí eu esqueci desse aplicativo, porque eu usei mais no começo, né? E aí, em maio, fez 5 anos, eu entrei lá pra ver, e quando eu vi, assim, 5 anos, né, de economia,
de ter parado de fumar, eu falei, nossa, é dinheiro É demais, muito dinheiro. gente. Um negócio que tá te matando. Então é muito interessante. E é um hábito difícil, né, Letícia? De parar. Foi difícil. Eu Quando imagino. eu paro pra falar assim, daquele momento que você falou de coisas difíceis que eu fiz na minha vida, eu falo, nossa, eu parei de fumar, eu consigo parar qualquer coisa. Legal. Muito legal ter uma referência assim. Minha mãe era fumante também. Minha mãe era fumante. Minha mãe conseguiu parar também. Ela foi parando aos poucos e depois ela largou de vez. Tem muitos anos, tem uns 20 anos que minha mãe não fuma também. Eu adorei essa mudança Ah, é nela. bom demais, viu, gente? Recomendo pra quem quiser parar, pode me mandar um inbox lá que eu tenho dicas. E ainda assim, parou de fumar, reduziu a bebida, pega aquele dinheiro que você ia gastar, guarda, porque é um dinheiro que você gastava. Então você tinha esse dinheiro. Então guarda ele e vai olhando para ele ali, ó. Aí é o seu troféu ali, ó. Tá vendo? Eu tô conseguindo guardar esse dinheiro aqui porque eu parei com aquele hábito. Sensacional. Priscila, eu não sei se a gente tocou em todos os pontos. Sempre aquele, um papo que dá pra fazer, talvez um podcast só dedicado pra isso. Mas queria saber de você se tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que você acha importante, alguma coisa a acrescentar. Eu acredito que o ponto-chave de hoje foi entender como criar uma disciplina, criar uma disciplina para conseguir conquistar os seus objetivos, principalmente essa questão de conseguir viver num ambiente mais saudável, conseguir viver num ambiente melhor. Eu indico para todas as pessoas que façam o seu planejamento financeiro, seja com o profissional ou seja só. Você pode usar aplicativo, você pode usar papel e caneta, pode usar Excel, você pode usar o que você se adaptar melhor, mas faça o seu planejamento, porque não adianta você primeiro viver e depois você fazer uma análise do que você viveu. Muitas pessoas fazem isso. Ah, deixa eu ver como é que foi esse mês. Já passou, você não consegue fazer mais nada em relação àquilo. O ideal é que você faça de forma prévia. Faz um levantamento de quanto você gasta, coloque seus objetivos ali de curto, médio, longo prazo. Ah, Priscila, eu ainda não consigo pensar a longo prazo. Não tem problema. Começa no curto prazo, que aí você se adapta a fazer seus planejamentos ali de curto ou curtíssimo prazo. Faz uma meta para uma semana, uma meta para um mês, e aí vai se adaptando aquilo ali primeiro. Você não precisa sair do zero para ir para a pessoa mais organizada do mundo. Você não precisa anotar cada centavo que você gasta. Não precisa ser dessa forma. Você pode só destinar um determinado valor para cada coisa e seguir dessa forma. Já é um começo de uma organização. Só comece por algum lugar. Tente sair da situação que você está. Se você hoje vive na casa dos seus pais e você sente que não é um ambiente que é legal para você, ou você está num relacionamento que você quer sair dessa relação, ou até quando você mora com um amigo, com alguém, e você quer passar a morar só, ou sair daquele ambiente mesmo para fazer outra coisa, foque no seu objetivo, tenha a cabeça no lugar, entenda que pode até demorar um tempo a mais do que você desejaria, mas quando aquilo acontecer, vai ser fantástico. Então, toda vez que você economizar, lembre qual é o seu objetivo. Eu estou economizando para isso. A minha vida vai ser dessa forma. Mentalize já você vivendo aquilo ali. Mentalize você naquele lugar, vivendo da forma como você queria, como você deseja. Porque todo mundo tem uma força dentro de si para viver tudo que acredita que merece. Então a gente tem que começar a acreditar que a gente merece, que a gente pode, que aquilo é sim pra gente também, e que a gente é amado, a gente é querido, a gente tem tudo de bom dentro da gente, tem pessoas maravilhosas nesse mundo que olham pra gente com amor, com carinho, com cuidado, seja um amigo, seja nossas companheiras, sobrinhos, filhos, até o nosso cachorro, pode ser qualquer pessoa, mas todo mundo tem um pouquinho de amor vindo de algum lugar. Então a gente tem que se fortalecer nisso. Maravilhosa. Queria falar que é importante a gente procurar as organizações da sua cidade, né? Em São Paulo tem a Casa 1, no Rio tem o Grupo Arco-Íris. Cada cidade, eu não vou saber citar todos aqui, mas oferecem, às vezes, moradia temporária para você se organizar, se você está correndo risco.
ou apoio psicológico, grupos também que as pessoas promovem apoios psicológicos, psicólogos que dão valores sociais. Lá no grupo de Telegram também tem psicólogos que já ofereceram isso. Na newsletter Sapa Justa também tem uma psicóloga que ofereceu apoio a valores com desconto para as pessoas LGBTs. Eu acho que dá para você procurar isso. Também acho que coisas que eu queria pedir para as pessoas que estão ouvindo é quem conhece advogados que são especializados, às vezes, no direito LGBT, que pode orientar uma pessoa, talvez, sobre o divórcio, porque pode ter as suas... deve ter seus gastos, né? Suas coisas específicas, né? Porque a pessoa vai precisar de uma orientação. Acho que seria interessante quem puder mandar, né? A gente pode fazer esse banco de ajuda. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente pode pedir ajuda e procurar essa ajuda quando é necessário. E, ao mesmo tempo, com tudo que a gente acrescentou aqui, e se organizando, e aos poucos é possível. Eu acho que todo mundo que não saiu de casa ainda, ou estava em um relacionamento que não conseguia sair, por um momento pensa, eu nunca vou sair daqui, mas vocês conseguem, a gente consegue sair, eu já saí, a Priscila já saiu, várias pessoas que estão ouvindo aqui já saiu, então é possível. A situação que você tá não te determina para o resto da vida, você tem que fazer movimentos para conseguir sair dessa, né? Com certeza, e cada vez que a gente luta uma batalha dessa e a gente vence, a gente fica ainda mais forte. Hoje eu tenho uma aceitação enorme da minha família é assim muito junto comigo, a gente já superou tudo isso, sabe? Minha mãe hoje chama minha esposa de minha nora, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, a luta, ela no momento em que você tá na batalha, ela parece ser impossível de vencer, mas não é. E depois que você sai da luta, você sai forte, você sai muito forte. Às vezes o que você precisa, em alguns casos, nem todos, para melhorar sua relação com sua família é sair de casa. A minha melhorou muito depois que eu saí de casa. Então também é um bom ponto. Queria te agradecer muito, Priscila, mais um episódio incrível. Seu apoio, suas trocas comigo, com a gente lá do Telegram, você é incrível. E você é sempre muito bem-vinda para voltar aqui, viu? Muito obrigada. Letícia, eu agradeço muito pelo convite. Sempre fico super animada para gravar com você. Adoro o grupo lá do Telegram. Sempre dou uma olhada, reservo um tempo do dia para poder ler, porque é uma comunidade fantástica, onde as pessoas se apoiam muito. Tem relatos assim que abriram a minha mente de uma forma incrível e eu espero estar fazendo parte dessa comunidade que você criou por muito tempo, porque é uma comunidade segura, maravilhosa, de pessoas muito inteligentes, muito capazes, onde eu aprendo muito e eu fico muito feliz em poder retribuir um pouco. Ah, que maravilhoso. Muito bom, muito obrigada, viu? E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.